Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O tema do Beleza na Lata de hoje é neurocosméticos. Está preparado? Caneta e papel na mão, porque agora tem conteúdo, Gi. Para quem trabalha com estética avançada, esse conhecimento muda totalmente o seu planejamento terapêutico. Porque vem uma novidade por aí. Aproveitando que a gente está aqui na MyCode hoje, eu estou muito feliz de estar recebendo a minha amiga Cris aqui e gravando aqui para vocês, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre cosmético, que é o que eu gosto muito, né, Cris? É isso aí, eu sou apaixonada também. Como prescritora, o grande auxílio da resposta terapêutica que eu posso ter é o uso de um bom dermocosmético. E assim, o planejamento terapêutico é muito importante, então a gente vai falar de um conhecimento não é tão novo, mas pouco falado, que é o neurocosmético, né? O que a gente vai falar muito depois é como os neurocosméticos trabalham, pensando que eles não são superficiais. Então a gente às vezes pensa assim, nossa, o cosmético ele tem uma ação só superficial. Então vai mostrar que até a técnica de se aplicar um cosmético muda todo o enfoque terapêutico, né, Cris? A gente já falou um pouquinho nos episódios anteriores sobre o estresse, o efeito do estresse na pele, o que é inovação, como é que isso funciona, né? Como é que a pele, para quem não assistiu, volta lá, como é que a pele tem receptores, a pele não é um órgão apenas sensorial, apenas barreira. Ele sim funciona como um sistema periférico neuroendócrino, isso a gente falou, e neuroendócrino periférico, é muito importante a gente falar isso, né? Então, como é que a gente pode hoje trabalhar o emocional, o estresse, né, o bem-estar através de um cosmético? E isso vem ser o neurocosmético, né, Cris? A Cris tem um perfil. Quando a gente monta a pauta, eu quis falar sobre isso, porque a Cris tem um perfil, sempre teve, de falar muito de bem-estar, né, Cris? Dentro da sua clínica mesmo, você trata muito isso. Então, eu acho que é muito importante para a gente falar um pouco disso, né? Nesse novo formato, a gente está aqui hoje num sofazinho, a gente até brincou que a gente está se sentindo num programa de TV, porque a gente está fora do estúdio, né, Cris? A gente está até se estranhando um pouco, tá até muito legal, tá mais divertido, né? Então eu quero saber de vocês que nos assistem, nos acompanham, o que vocês acharam desse novo formato? Né? Dá dicas também, porque agora a gente vai para todo lugar, a gente quer saber de dica também. Chama a gente que a gente vai na sua clínica gravar. Ah, delícia, vamos lá, aí. Vamos tomar um cafezinho lá, né, Cris? Bom, como é que a gente fala um pouco dessa neurocosmética, né? A ideia de se trabalhar um cosmético falando em neurocosmética seria principalmente na redução da inflamação, né, Cris? Num incremento na questão de tolerância cutânea também, quando a gente faz um procedimento um pouco mais invasivo ou um pouco mais inflamatório. Então a gente pode, através do neurocosmético, tratar um pouco mais essa questão de tolerância cutânea também, né? Sabendo que a pele tem receptores importantes. Então, cada vez que a gente agride a pele, a gente faz com que o sistema de hipotálamo, que a gente chama de HPA, produza cortisol só de mexer na pele. Sim, né? Com procedimentos que causam dor, né? Com procedimentos que causam dor, verdade. Eu não ia falar de dor, eu ia falar inflamação, verdade. Isso é muito importante. Qualquer procedimento que cause dor leva a um aumento do cortisol, né? Por esse eixo que a gente tem na pele periférica, o HPA. E então a gente vai levar não só a inflamação, como a um aumento de cortisol. E vejam, a gente está tratando a pele. Sim. Para um melasma ou que seja para envelhecimento, o que quer que seja dentro da estética, e a gente acaba produzindo mais cortisol e diminuindo o sistema de reparo dessa pele, né? E piorando muitas vezes a microbiota da pele, né? Esse bioma que a gente tem na pele,
por uma questão de produção de mais sebo e tudo mais, né, Cris? É verdade, Gi. Então, desde a fase embrionária, a conexão pele-cérebro, ela é desenvolvida. E quando a gente fala de neurocosmético, a gente tem um relacionamento das respostas neurais de produção de hormônio do bem-estar, de hormônio do sono. Então, antigamente, o cosmético só tinha ação local. Agora, a gente já sabe que um cosmético tem uma ação sensorial e ela é não só localizada, ela tem um eixo e o cérebro vai produzir junto com a parte hormonal as respostas. Então, endorfina e hormônios do sono. Hoje a gente já sabe, né, Gi, que hormônios são colocados na pele para que a gente tenha tratamento de doenças. Modulação hormonal na menopausa, a própria melatonina, que pode ser usada tópica. E por que não um cosmético para ter uma função neural com a finalidade de beleza, com a finalidade de redução de queda de cabelo. A gente estava aqui no bastidor, né, e você mostrando o seu olhinho e me contando sobre esses cosméticos que podem ser associados com óleos essenciais. Então, isso é a questão. O cosmético que você tem aqui já tem essa função neural. Associado com óleo essencial, a gente tem gatilhos já comprovadamente científicos que melhora sono, diminui inflamação, restabelece barreira cutânea e isso faz com que eu tenha um neurocosmético, né? Exato. É muito legal quando você fala de genes, né? Porque mostra que a gente não está preso só aos nossos genes. Não significa que eu tenho uma característica genética e que eu vou expressar essa característica genética. A gente está muito exposto a fatores externos. A nossa pele está muito exposta a fatores externos, muito diferente às vezes de outros órgãos, né? A pele sim está muito exposta. Então a gente não está presa somente aos nossos genes, a gente consegue melhorar essa característica genética que pode ser não tão promissora, né? Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não gostaria de ter, mas a gente consegue modular isso. Se você for pensar no filtro solar, então quando um paciente tem familiares com câncer de pele e esse paciente já usa filtro solar desde a infância ou começou precocemente do que seus familiares, a gente vai ter uma prevenção do câncer de pele nesse indivíduo. Exato. Então, o cosmético, né, ele vem formulado aí, preparado de uma forma que ele atua em outros órgãos que não só na pele. Exato. E esses órgãos trabalham para a saúde da pele, essa é a questão. Porque quando a gente falou sobre estresse e inflamação, Gi, a gente falou que a pele fica ruim pelo estresse. E a gente sabe que o neurocosmético combate o estresse. E aí a gente tem saúde da pele dessa forma. Exatamente. Né? E a gente melhora a qualidade de pele e não só... Eu vou explicar um pouquinho o que seria esse neurocosmético para já todo pode mundo falar. Vamos lá. Teriam duas funções o neurocosmético, assim, como é que ele funciona, né? Na verdade, a gente tem uma função em que a gente tem um ativo dentro desse cosmético que tem a função de bem-estar. Você deu o exemplo da melatonina, hoje, que a gente coloca dentro de um cosmético. É um deles, porque melhora a qualidade da pele. A gente sabe que no sono a gente libera melatonina e ela tem sim uma relação com a pele bastante importante. Hoje a gente consegue colocar ela dentro de um cosmético. Isso para alguns casos, para quem não dorme bem, né? Para quem não suplementa oral, mas tem a questão da luz também que tem a ver, então, mas sim, ele pode ser considerado um neurocosmético, tá? Tem alguns outros que melhoram a barreira cutânea, porque não melhora diretamente a barreira cutânea, ele melhora através da ação anti-estresse desse ativo, tá? Tem um que tem um nome até divertido, ele chama Happy Skin. Então é um ativo que você pode colocar dentro da sua formulação cosmética que melhora essa questão de relaxamento. Porque, como a gente já disse anteriormente, a pele tem receptores que levam ao bem-estar,
que diminuem essa produção dentro desse eixo, a produção de cortisol que leva ao estresse da pele, envelhecimento e tudo mais. Então a gente tem essa via. Pele causando, então o princípio ativo na pele causando um bem-estar. Olha que legal. Mas a gente tem a via contrária, onde a gente pode usar o cosmético como um veículo, por exemplo. Eu vou usar um olhinho com um cheirinho, para mim, muito agradável. Então, eu tenho a minha rotina em um momento que eu vou passar o meu olhinho, mas eu vou aplicar com uma massagem facial, eu vou aplicar com uma gua sha, eu vou ter o meu momento rotina. Isso me faz bem? Isso me causa bem-estar? Entende? Então, a forma de aplicar o cosmético é extremamente importante também, porque é esse bem-estar trazendo essa qualidade de pele, esse momento anti-estresse, né? Então a gente usa, hoje em dia está muito em pauta e na moda, a questão do uso desses equipamentos, que tem uma luzinha. Pra gente que é da área mais científica, a gente ainda tem um pouco de dúvida na questão desse LED, dessa terapia de luz que tem um equipamentozinho portátil. Eu acho que não se equipara com o que a gente tem em clínica. Porém, ele faz uma vibração, ele aquece, ele tem uma luzinha que deixa gostosinho de aplicar, entende? Então, tudo que você puder associar nessa estética avançada, num protocolo home care, é muito interessante. Não porque é propaganda, não porque é marketing, porque realmente a gente está melhorando o cosmético de uma forma anti-estresse, vamos dizer assim. Então a gente está levando para esse lado. Então tem duas vias. Uma, a gente vai sim colocar dentro do cosmético um rep skin, um ativo que seja, mas a gente também vai fazer a via contrária, de que esse cosmético vai ter melhor performance quando a gente aplica com uma massagem ou com algum equipamento, entende? Outra coisa também muito interessante que a gente já testou aqui na MyCode, que a gente estava falando, é a utilização do óleo essencial. Eu não sou especialista em óleo essencial, tenho uma amiga que vem aqui, ela inclusive me deixou 2 aqui, que é o lavanda, que é um coringa, e ela deixou o balance. O balance é um mix de óleos essenciais. Então, que você pode colocar dentro do seu cosmético, tá? Sem problema nenhum, ele pode ser aplicado na pele. E aí, esse óleo essencial, junto com o cosmético, passa a ser um neurocosmético voltado, personalizado para aquilo que você passa precisa. Antes de dormir, melhora o sono. Exato. Passa em momentos, por exemplo, alecrim, melhora a função intelectual, você estuda melhor. Imagina você colocar uma gotinha de óleo essencial de alecrim num cosmético que você passou no rosto, colo e pescoço e vai trabalhar. A atuação cognitiva fica muito melhor quando você faz essa associação. Então, o cosmético atua como um neurocosmético. E mais interessante ainda, Gi, são alguns princípios ativos tidos comprovadamente como neurocosmético. O que eles fazem? Eles atuam como se fossem peptídeos. Então, eles vão mimetizar, então ele pode ser like, então faz alguma função que aproxima, né, de funções da pele. Então, eu tenho peptídeos que atuam de forma a mimetizar ações cutâneas. Então, mimetiza uma ação que é decontratora de rugas, mimetiza uma ação que faz com que eu tenha a produção de colágeno e elastina, mimetiza uma ação que controla a produção de melanina. Então, existem peptídeos que atuam como neurocosmético, por exemplo, matrixil, neuroxil, que são várias substâncias aí, a gente tem uma lista de ativos que atuam como um neurocosmético, que essa substância pode estar dentro da formulação, seja no microagulhamento, na intradermo, no cosmético de uso tópico. Então o neurocosmético, ele atua também fazendo ações diferentes na pele. Então o que eu quero dessa pele? Eu quero redução de inflamação? Qual é o peptídeo redutor de inflamação like que eu vou usar para essa função? Então são maneiras diferentes que a gente tem de trabalhar com o neurocosmético, né? Lembrando que
toda a nossa pele, as células estão todas conectadas. Sim. Né? Existe uma conexão importante. Sim. Né? E conectadas hoje, se sabe, com o sistema nervoso. Então a gente fala neuro porque está tudo conectado com o sistema nervoso. Né? Então a gente pode ter duas formas aí. Quando você fala do Matrixil, a gente trabalha com ativos que tem já um sinalizador já direto na pele, ou a gente pode trabalhar com os óleos essenciais juntos ao cosmético, coisa simples de se colocar hoje na clínica, hein, gente? É dica assim, dica de ouro, para você mudar o perfil de atendimento da sua clínica. Isso muda tudo, né? Não é marketing, isso funciona, tá? Então você hoje muda o perfil de atendimento a esse paciente, o olhar muito mais humanizado a esse paciente. Então coloque, quer trabalhar com ativos já diretamente na pele, ou você pode usar de recursos em qualquer cosmético. Eu digo qualquer cosmético de boa qualidade que tenha perfil de tratamento, que não é qualquer creme hidratante. Vai dar reação alérgica, vai ter uma resposta oposta. E a gente precisa, quando a gente fala, eu tô fazendo um protocolo de clareamento, você não vai usar qualquer cosmético. Mas dentro daquilo que você já tem, já trabalha e já de gosta, boa qualidade, de boa qualidade, já elencou como sendo importante para você, você pode abrir mão de recursos que melhoram muito esse resultado, porque você vai diminuir o estresse na pele, diminui o envelhecimento, diminui a inflamação, melhora diminui a acne, não é? Diminui degradação de colágeno, melhora a barreira. Isso tudo é muito importante. Facilmente você faz com os cosméticos que a gente já tem em mãos de boa qualidade. A gente não precisa hoje falar, não, então eu vou procurar o princípio ativo que é o do neurocosmético, né? É o que a gente chama de beleza neuro hoje, né? Que é um conceito inovador para 2026, né? É o que a gente vai falar até um pouco mais, né? É um conceito hoje muito importante que a gente quer puxar esse gancho para que vocês estudem e procurem um pouco mais. Mas possivelmente amanhã você já consegue, assistiu esse episódio, amanhã você já consegue colocar esse conhecimento nos seus protocolos. A beleza neuro, ela associa o neurocosmético, o raciocínio fisiológico de princípios ativos que atuam como peptídeos no neurocosmético. E o mais legal da beleza neuro é a gente entender a própria fisiologia. As células, elas podem trabalhar, né, funcionar de forma neurócrina. O que significa isso? Qualquer resposta do corpo atuante na pele faz com que o sistema nervoso receba. Tem a resposta apócrina, que significa a comunicação entre as células. Então, uma célula, se ela está trabalhando muito bem, ela pode comunicar, porque existe via de comunicação entre as células, com a outra para trabalhar bem também. O oposto é verdadeiro, uma atrapalhando a outra, mas para o bem, uma melhora a outra. E isso faz com que o neurocosmético ele tenha uma comunicação celular entre células, intracelular e entre células do sistema nervoso, né, neural. E como a gente falou aqui, usando um ativo cosmético que atua como neurocosmético ou substratos e ativos associados ao cosmético que atua como neurocosmético. Isso é inovação, né, Gi? Um processo complexo, mas é um raciocínio que todo profissional da estética, como você falou agora, já dá para sair colocando em prática. Já é um conceito que tem que estar na sua próxima escolha de ativo ou de protocolo. É verdade. E não é difícil, tá fácil. Beleza neuro. Beleza neuro, né? É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam nos acompanhando, porque a gente vai falar mais e mais sobre essas novidades e tendências. A gente está no comecinho, mas a gente vai sempre trazer mais coisas, né, Cris? E compartilhem, nos acompanhem, compartilhem com seus amigos. E manda um recadinho pra gente do que vocês querem mais, do que vocês têm dúvidas, ou de que vocês trabalham e acham que tem um bom resultado, né, Cris?
compartilhem com a gente adora isso. E nesse novo formato, vocês podem ver, hoje a gente está na MyCode, mas a gente pode estar na sua clínica, na sua empresa. Então convida, a gente toma um café juntas e já grava um conteúdo que vai ajudar os profissionais da estética a alavancar as suas carreiras, os seus tratamentos, e isso é inovação. Isso é Beleza na Lata 2026. É isso aí, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.